think that understanding native Brazilian Portuguese speakers in everyday situations can be one of the biggest hurdles when learning the language. But you know what? Focusing on listening skills will give you the confidence you need. Olá pessoal, today's episode is quite special. You'll have the chance to listen to a different kind of accent, yes. But before that, let me provide you some context. In today's episode, Montanhas, Conceição's friend, is distressed. She tells Isidoro, the school cleaner, that she has some bad news to tell her friend. By the way, Montanhas speaks with an accent commonly heard in the northeast of Brazil. I did like that because I live in the south, so northeast of Brazil. She also uses words and phrases that are characteristic of that region. Yeah? So watch the clip once to get the gist of it, and after that we'll do our analysis. Enjoy! Bom dia! Chegou cedo hoje, hein? Bom dia. Pense numa mulher aflita. Ai, eu tenho uma notícia péssima pra Conceição. Que agonia é essa, amada? Eu preciso falar com ela urgente. Olha só, eu acho que ela não vai conseguir mais indenização pra casinha dela. Eu não acho mesmo, eu tenho que ir lá correndo. Ai, socorro. Gente, mulher, agora que lascou de vez. Do que é que você tá falando, Montanhas? Agora complicou. Eu descobri que seu Joaquim não é o único dono da fábrica. Ele tem um sócio. E isso muda alguma coisa? Ah, Conceição, muda tudo, porque esse sócio é nosso patrão. Esse cabra, um dos sócios da fábrica, é Félix Rios. Time to understand what they said. The scene starts with Isidoro greeting Montanhas. Good morning. You arrived early today, huh? Bom dia. Chegou cedo hoje, hein? Bom dia. Chegou cedo hoje, hein? Distressed, Montanhas greets him back. Good morning. Bom dia. You'll notice that Montanhas doesn't say dia. She says dia. Bom dia. Bom dia. And throughout the episode, you'll hear that instead of de, she says di. Instead of ti, she says ti. Yeah, so, bom dia, bom dia. Then she says, pense numa mulher aflita. This sentence would be equivalent in meaning to picture a woman who is distressed, or just imagine a woman who is distressed. Of course, she's talking about herself. Pense numa mulher aflita. Pense numa mulher aflita. She continues. Oh, I have some terrible news for Conceição. Ai, eu tenho uma notícia, she says notícia, eu tenho uma notícia péssima para Conceição. By the way, unlike English, the word news, notícia em português, is countable. So we can say uma notícia, duas notícias, muitas notícias. Yeah? So, Montanhas said, ai, eu tenho uma notícia péssima, terrible, péssima para Conceição. Isidoro is concerned and curious about Montanhas' urgency. He asks, que agonia é essa, amada? Agonia means agony. Amada is an affectionate term like saying dear. Yeah, so what is this agony? What is this torment, dear? Que agonia é essa, amada? Que agonia é essa, amada? Montanhas says she needs to talk to Conceição urgently. Eu preciso falar com ela urgente. Eu preciso falar com ela urgente. She continues. Olhe só. Olhe só is a phrase used to get someone's attention. It's something like listen. Olhe só. Listen. I don't think she'll get indemnity anymore for her little house.
Olhe só, eu acho que ela não vai conseguir mais indenização para a casinha dela. Olhe só, eu acho que ela não vai conseguir mais indenização para a casinha dela. I really don't think so. I have to go there quickly. Eu não acho mesmo. Eu tenho que ir lá correndo. Montanhas uses the verb correr, which means to run, meaning that she must go there really fast. Eu não acho mesmo. Eu tenho que ir lá correndo. Ai, socorro! This phrase would be equivalent in meaning to "Oh Lord," yes, when it's used in a distressing situation or when you need some help, like "Ai, socorro! Ai, socorro!" Bom dia! Chegou cedo hoje, hein? Bom dia. Pense numa mulher aflita. Ai, eu tenho uma notícia péssima pra Conceição. Que agonia é essa, Marta? Eu preciso falar com ela urgente. Olha só, eu acho que ela não vai conseguir mais indenização pra casinha dela. Eu não acho mesmo, eu tenho que ir lá correndo. Ai, socorro. Montanhas sees Conceição and says, mulher, agora é que lascou de vez. Woman, now it's really messed up. When talking to a close friend, it sounds fine to address to her or him as mulher or homem. Yes, it's okay. But don't do that when talking to an acquaintance or strangers. It may sound rude to some people. Yeah? Mulher, agora é que lascou de vez. Lascou de vez is a colloquial way of saying it's completely ruined. Things just got worse. Yeah? Lascou de vez is used to express when a situation has reached a point, a critical or irreversible point. Mulher, agora é que lascou de vez. Confused, Conceição asks, what is it that you're talking about, Montanhas? Do que é que você tá falando, Montanhas? Do que é que você tá falando, Montanhas? Montanhas replies, now things are complicated. Yeah, so agora complicou. Agora complicou. I found out that Mr. Joaquim isn't the only owner of the factory. Eu descobri que seu Joaquim não é o único dono da fábrica. Seu Joaquim. The word seu here isn't a possessive pronoun. Please, huh? Seu here is the shortened version of senhor. There is a lesson on that. Link to it is in the box below. Eu descobri que seu Joaquim não é o único dono da fábrica. The words dono and proprietário mean owner. She continues, huh? Ele tem um sócio. He has a business partner. Ele tem um sócio. Conceição asks if that changes anything. Yeah, she's wondering if this new information affects her situation. Does that change anything? Isso muda alguma coisa? Isso muda alguma coisa? Ai, Conceição, Montanha says. It changes everything. Muda tudo. Muda tudo. She continues. Because the business partner is our boss. Porque esse sócio é nosso patrão. Porque esse sócio é nosso patrão. In Brazilian Portuguese, the words chefe and patrão are translated into boss, but they have different meanings based on their roles and hierarchical levels within a workplace. Chefe is someone in a position of direct authority or supervision within an organization.
Patrão, on the other hand, is usually the owner or the person with ultimate control over the business. The patrão might not be involved in day-to-day management, but is the one who ultimately holds the power in the company. Now Montanha says who the guy is. That guy. Esse cabra. Cabra. If you check the dictionary, cabra means goat. The animal, yes. But in parts of the Northeast, cabra is a slang word for guy, man. Dos sócios da fábrica é Félix Rios. Esse cabra, dos sócios da fábrica é Félix Rios. Gente, mulher, agora que lascou de vez. Do que é que você tá falando, Montanha? Agora complicou. Eu descobri que seu Joaquim não é o único dono da fábrica. Ele tem um sócio. E isso muda alguma coisa? Ah, Conceição, muda tudo, porque esse sócio é nosso patrão. Esse cabra, dos sócios da fábrica, é Félix Rios. Make sure you give the lesson a thumbs up. That way I know what kind of content I should keep bringing to you. Let's watch the clip again. Pay close attention to Montanha's accent. Bom dia! Chegou cedo hoje, hein? Bom dia. Pense numa mulher aflita. Ai, eu tenho uma notícia péssima pra Conceição. Que agonia é essa, Eu amada? preciso falar com ela urgente. Olha só, eu acho que ela não vai conseguir mais indenização pra casinha dela. Eu não acho mesmo, eu tenho que ir lá correndo. Ai, socorro. Gente, mulher, agora que lascou de vez. Do que é que você tá falando, Montanha? Agora complicou. Eu descobri que seu Joaquim não é o único dono da fábrica. Ele tem um sócio. E isso muda alguma coisa? Ah, Conceição, muda tudo, porque esse sócio é nosso patrão. Esse cabra, dos sócios da fábrica, é Félix Rios. This short clip is a great example of how to express urgency, surprise, and a bit of drama in Brazilian Portuguese. And if you learned anything new in today's lesson, tell me in the comments below. And if you wanna keep learning, I recommend you watch that lesson on interjections. Thank you very much for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau.